E aí galera, estamos começando mais um TV Canário e a nossa homenagem de hoje vai para... Estou mais uma vez reunido! Para praticar nosso esporte favorito! Pedimos a vossa proteção! Para que ninguém se machuque! A nós e a nosso adversário! E que tudo termine! Como começou! Hoje vamos falar de Copa Gazetinha, Copa de Futsal e de Campeonato Brasileiro. Em jogo válido pela quarta rodada da Copa Gazetinha, Pedro Canário foi a Pinheiros enfrentar a equipe do Pinheirense nas categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Na categoria Sub-11, Pedro Canário venceu pelo placar de 6-1, com gols de Gabriel, Vinícius, Cauã e Eduardo, que aliás foi o destaque da partida, marcando 3 gols. Parabéns, Eduardo! E aí galera, estamos aqui com o atleta Eduardo. E aí, Eduardo, como você se sente após marcar 3 gols na partida de hoje? Se sendo feliz, né? Caso fazer 3 gols, é uma felicidade em tanto. Nós vamos dar pra você a chance de pedir música hoje no nosso canal. Qual é a música que você pede? Pesadão, Então valeu galera, esse é o Eduardo, autor de 3 gols da partida de hoje. Após cobrança de falta, Vinícius aproveita rebote do goleiro para marcar segundo gol da equipe de Pedro Canário. E aí Vinícius, como você se sente fazendo gol hoje contra a equipe de Pinheiros? Sinto muito feliz. Então esse é o atleta Vinícius, autor de um dos gols. Na categoria Sub-13, Pedro Canário venceu pelo placar de 2-0, com gols de Alemão e Ueri. Na categoria Sub-15, Pedro Canário perdeu pelo placar de 2-1, com gols de Baiano, marcando 2 vezes para o Pinheirense, e Thiago, descontando para a equipe de Pedro Canário. Vamos à classificação do grupo 4. Chave A. Primeiro vem a equipe do Palestra, com 7 pontos em 3 jogos, acumulando 2 vitórias e 1 empate. Marcou 4 gols, ainda não sofreu nenhum e tem o saldo de 4. Em segundo vem a equipe de Braço do Rio, com 6 pontos ganhos em 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. Marcando 9 gols, sofrendo 3 e tendo um saldo de 6. Em terceiro vem a equipe de Pedro Canário, com 6 pontos ganhos em 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas. Marcou 9 gols, sofreu 4 e tem um saldo de 5. Em quarto lugar vem a equipe de Nova Venécia, com 4 pontos ganhos em 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Marcou 1 gol, sofreu 3 e tem um saldo de menos 2. Em quinto e último lugar vem a equipe do Pinheirense, que ainda não marcou pontos na competição, em 3 jogos, 3 derrotas, marcou apenas 1 gol, sofreu 14 e tem um saldo de menos 13. Chave A, categoria Sub-13. Em primeiro a equipe do Nova Venécia, com 7 pontos ganhos em 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Marcou 5 gols, sofreu 1 e tem um saldo de 4. Em segundo vem a equipe de Pedro Canário, também com 7 pontos ganhos em 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcou 5 gols, sofreu 3 e tem um saldo de 2. Em terceiro lugar vem a equipe do Palestra, com 5 pontos ganhos em 3 jogos, 1 vitória, 2 empates. Marcou 10 gols, sofreu 2 e tem um saldo de 8. Em quarto lugar vem a equipe de Braço do Rio, com 3 pontos ganhos em 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas. Marcou 1 gol, sofreu 4, tem um saldo de menos 3. Em quinto e último lugar vem a equipe do Pinheirense, com 3 jogos e 3 derrotas. Não marcou nenhum gol na competição e sofreu 11, tem o saldo de menos 11. Chave A, categoria Sub-15. Em primeiro vem a equipe do Nova Venécia, com 7 pontos ganhos em 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate. Marcou 15 gols, sofreu 2 e tem um saldo de 13. Em segundo vem a equipe do Pinheirense, com 6 pontos ganhos em 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. Marcou 4 gols, sofreu 4 e tem um saldo de 0. Em terceiro vem a equipe de Pedro Canário, com 6 pontos ganhos em 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas. Marcou 6 gols, sofreu 7, tem o saldo de menos 1. Em quarto lugar vem a equipe de Braço do Rio, com 4 pontos ganhos em 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Marcou 2 gols, sofreu 2, tem um saldo de 0.
Em quinto lugar vem a equipe do Palestra, que ainda não marcou pontos na competição, com 3 jogos e 3 derrotas. Marcou 2 gols, sofreu 14 e tem o saldo de menos 12. Estes foram os resultados e a tabela da 43ª Copa A Gazetinha. Copa de Futsal, terceira rodada. Categoria Sub-11. Paulista 0, Bugagás 2. Canarinho 7, Braço do Rio. Categoria Sub-13. Paulista 1, Leonório 0. Braço do Rio 3, Canarinho 1. Categoria Sub-15. Braço do Rio 3, Esplanada 1. Brasileirão. Veloz e experiente, São Paulo derruba o Sport e segue na liderança. Vasco perde mais uma e se aproxima ainda mais da zona de rebaixamento. Flamengo vence o Cruzeiro por 1-0 e continua sentindo o cheirinho da liderança. Grêmio goleia e segue firme em busca da liderança. De pé direito, de cabeça, de letra e até de peito, este é o repertório do atacante Pedro, de 21 anos, da equipe do Fluminense e artilheiro do Brasileirão, que será observado hoje pelo técnico da Seleção Brasileira, Tite. Valeu, galera! Deixe seu like e se inscreva em nosso canal.